E aí, pessoal? Todo mundo em paz? Na bênção? Filipão e Aline tiveram semana passada, né? Muito bom. Foi legal lá? Conheceram lá também o... Não, se bem que você já conhecia o Haroldo, né? Eu tinha conhecido aqui, né? Legal, legal. Conheceram o Rafa e a Alice, verdade. Aí o... E o Joãozinho. E o Felipe e a Rayane conheciam quem aqui? Conhecia o Rafa. Só eles dois, né? Legal. O Aé, você conheceu também? Oi? O Aé, você conheceu também? Não, aí não tá aqui não. Não, então, ó, você falou, é ele que você falou? Laé? Não. Ah, do Rafa, é. Então, eu conheci o Rafa, lembrei agora. Entendi. Você também foi, não foi? Você? Foi. É. Foi. Porra. Isso, é. Legal, mano. Legal. Mano, essa é a turma que a gente tem estado juntos. O Elbert e a esposa dele lá dentro, a Deviane. O Johnny e a Milene. Aí tem também o Haroldo e a Adriana, né, que estiveram... Foi na casa deles na semana passada. E o Ayer Andressa, que pelo visto acho que não vai rolar pra eles, né? Eles estão vindo? Ah, hoje? É, hoje. Talvez não dê pra eles chegarem, né? Entendi. Legal. E o que a gente fez aqui, não sei se o Alves teve condições de compartilhar tudo assim com você, né? A gente no segundo semestre de julho de agosto, né, para cá, a gente estudou um livro do Larry Crabb, que foi O Lugar Mais Seguro da Terra. Não sei se vocês conhecem esse livro. É um... Cara, se você tiver, mergulha nele. Vocês dois aí, vocês vão compreender muito das coisas que a gente construiu aqui juntos, né, ao longo aí do segundo semestre do ano passado. E aí esse ano a gente começou a estudar, a gente entendeu, né, que era importante a gente pegou um livro, né, que eu acho que daqui quem leu, acho que fui eu, o Elbert, acho que não sei se o Rafa leu também, que foi As 9 Marcas de uma Igreja Saudável, de Mark Dever, é um pastor batista, norte-americano e tal. E uma dessas marcas, a primeira marca assim, né? Pregação expositiva. E pregação expositiva não é que você vai explicar versículo por versículo, mas você vai se prender ao texto, né? E aí, então a gente compreendendo isso, a gente decidiu escolher um livro da Bíblia. A gente poderia ter escolhido trocentos livros, né? Escolhemos Hebreus. 66 livros, né? Rapaz. Que aí o cara... A zoeira aqui tá nível hard. Tá atrapalhando, cara. Você tava com saudades, não é, mano? Eu tô agarrado com o fio aqui, senão eu levantava e te dava um abraço de novo aqui, mano. E aí a gente começou a estudar Hebreus, né? E um dos motivos assim que a gente passou a estudar Hebreus é porque é um livro que não é para garotos, né? Hebreus não foi escrito para um povo neófito. Hebreus não foi escrito para um povo que estava começando, que estava engatinhando. Hebreus foi escrito para um povo que já conhecia o judaísmo, conheceram o evangelho e estavam se afastando da simplicidade e da suficiência de Cristo. Aí a gente escolheu logo ele já para começar nível hard, assim, né? Já puxar a gente para a responsa. Na primeira semana eu fiz a introdução e o capítulo 1. Aí na segunda semana o Rafa puxou, né, a conversa entre os capítulos 2 e 3. E hoje a gente vai, se o Senhor nos permitir, falar dos capítulos 4 e 5. Legal? Aí uma coisa que a gente combina, assim, é que a gente encoraja os irmãos, né? Aqui leiam os capítulos que a gente vai fazer, estudem e tal, antes da gente vir
para que seja um ambiente onde a gente possa repartir do Cristo, né? E pregação expositiva não quer dizer, né, o oráculo de Deus falando, né? Pá, né? A revelação profética, né? Mas a revelação fluindo, né, do compartilhar aqui. Amém? Legal? Então vamos pegar lá Hebreus 4 para a gente começar. Hebreus 4 começa dizendo o seguinte, eu estou usando a NAA, mas se alguém tiver alguma tradução aí que tenha chamado sua atenção, depois a gente pode pedir para você ler aí também. Diz assim: portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ele disse isso, mesmo que as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse a respeito do sétimo dia. No sétimo dia Deus descansou de todas as obras que tinha feito. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns naquele descanso, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, por muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Ora, se Josué tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não se manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Tendo, pois, Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Amém? Vamos começar no capítulo 4 aqui, né? Vocês conseguem extrair, tipo, algumas palavras-chave desse capítulo 4? Quais foram os pontos, assim, os termos que mais reapareceram, a espinha dorsal? Só relembrando, né? Hebreus, a nossa ênfase está sendo no que mesmo que a gente falou? Vamos ver se vocês lembram. A suficiência de Cristo. É Cristo e nada mais. Somente Cristo. Solos Cristos, né? É um dos pontos da reforma, né? Então ele puxou aqui, ele fala sobre o descanso. O que mais que ele fala? O descanso celestial.
Legal. Fala também sobre ouvir e unir o ouvir a ter fé. Uau. Muito bom. É, Ah, essa parte do esforço aí. a gente vai chegar. Uma vez. Muito bom. O que mais que vocês viram aí de marcante? A palavra hoje. Ela tem um significado muito especial aqui nesse texto. É o reino de Deus. Já e fugiu o termo agora? E ainda não. Eu puxaria 3 palavras-chave para o capítulo 4. Descanso, luz e sacerdócio. Porque a primeira parte fala sobre o descanso, depois nós temos falando sobre a palavra, que é como uma espada de 2 gumes, e que tudo é transparente e visível àquele a quem iremos prestar contas. E o terceiro ponto eu colocaria o finalzinho do capítulo quando fala sobre sacerdócio. Então, se alguém gosta de fazer rabisco aí na Bíblia, alguma coisa, aos meus olhos, essas 3 coisas, elas são tocadas no capítulo 4. Descanso, luz ou palavra e sacerdócio. Legal? Sobre o descanso, eu pego assim, inclusive lendo aquele comentário bíblico do N.T. Wright e alguns estudos, outros estudos, existem 3 marcas desse descanso, né? Quando a gente fala sobre descanso, até o autor aqui aos Hebreus, ele coloca que a primeira fala do descanso começa onde, gente? Começa lá na história, assim, né? Nas escrituras, começa lá em Gênesis, que Deus fez todas as coisas em 6 dias, e no 7º dia, Deus fez o quê? Descansou, né? E aí, quando a gente fala sobre teologia sistemática, existe uma regra que a gente chama de a regra da primeira menção. O que é a regra da primeira menção, né? Quando a gente quer entender o que um texto diz, a gente procura essa expressão no primeiro ponto das escrituras para entender melhor. E quando a gente pega a palavra descansou, Deus fez tudo em 6 dias e no 7º Deus descansou, mas não parece estranho, né? Porque se Deus é onipotente, onisciente, onipresente, todo-poderoso, criador dos céus e da terra, eterno, né? A sua vontade é infinita, eterna, insondável, inescrutáveis são os seus caminhos, seus pensamentos, quem foi seu conselheiro, quem primeiro deu para que dele tivesse recebido. Então assim, como Deus descansou? Então aqui a língua portuguesa está chamando de descanso, mas há um sinônimo que mais se aproxima do real significado, que é a palavra deleite, que é desfrutar. Então, quando diz que Deus fez todas as coisas em 6 dias e no 7º dia ele encontrou deleite, ele desfrutou daquilo que ele mesmo tinha criado. Ele olhou e viu que era o que, gente? Que era bom. Então, se a gente começar a enxergar descanso não como estar à toa, mas como encontrar deleite, a leitura do capítulo 4 já dá uma mudada. Entendeu? Porque quando a gente tá zoado da conta, a gente quer se jogar no sofá, ligar a TV, botar uma série na Netflix, pra quê? Pra descansar, né? Só que aí porque a gente tá o quê, na verdade? Cansado. Só que não é disso que na regra da primeira menção nós vemos aqui. Nós vemos que Deus ele fez tudo e no 7º ele contemplou o que ele fez e viu que era o quê? Bom, e ele desfrutou, ele encontrou deleite na criação. Ele se alegrou. Faz sentido isso, gente? Então nós temos aqui 3 pontos do texto sobre descanso. O primeiro ponto é esse lá na criação, né?
Que disse Deus que era o quê? Que era bom. Legal. Qual o segundo desdobramento do descanso que a gente vê aqui, gente? No texto. Que a gente tem 3 desdobramentos do descanso aqui. O primeiro foi falando da criação. O segundo falando do quê? Deu uma... Eu vi que você deu uma... Deu um zonal pensando. Deu uma voada aí. O segundo foi o descanso do povo hebreu, né? Exato. Comparação do descanso com a idade da terra. Exato. E aí, cara, a gente precisa compreender uma parada tão especial. Como Hebreus foi uma carta escrita para judeus convertidos, os caras entendiam do judaísmo, então era muito importante que o escritor dialogasse com a cultura judaica. E o livro de Hebreus é o livro mais rico em toda a escritura em tipos e simbologias. Queria que vocês gravassem essa expressão assim. Qual é o livro da Bíblia mais rico em tipos e simbologias? É o livro de Hebreus. Ah, mas por que isso? Vamos dar uma navegada então? O segundo descanso está falando do quê? O povo está cativo onde, gente? No Egito. Deus suscita um libertador. Suscita quem ali do meio do povo? Moisés. Moisés é preparado por Deus, vai 40 anos andando onde? No deserto, e chega na entrada do que, gente? Da terra. E aí, olha que especial. Ele peca, ele erra, né? Ele deveria ter dito, né, para a rocha sair água, e ele feriu a rocha na segunda vez, né? E aí o Senhor fala que por essa desobediência ele não entraria no descanso. Só que ele vai para um alto monte e a Bíblia diz que ele contempla a terra, gente. De novo, está falando de quê? Não é o descanso enquanto não fazer nada, mas é observar um lugar de quê, gente? De deleite, de delícias, correto? Porque a terra era a terra que normalmente não é. Exato. E aí qual o detalhe? Moisés agora, ele não entra na terra, mas ele passa o bastão, digamos, né? Para quem? Para Josué. E Josué guia o povo para onde? Para a terra prometida. Simbolizando que estava levando o povo do deserto, um lugar hostil, tira da escravidão, tira do deserto e leva o povo de novo para um lugar de que agora? De descanso, de deleite. E eles viram que era bom, né? Por quê? Aquele lugar tinha uva gigante, tinha figos gigantes, então tudo era super abundante ali, né? Naquele lugar, é ou não é verdade? E aí tem uma coisa que me chama muita atenção, eu estava tentando segurar para deixar mais para o final isso, mas eu não dou conta não, né? De compartilhar isso. Quando a gente pega um nome hebraico de Josué, é o mesmo nome atribuído a quem? A Jesus. E olha que interessante, Moisés guia o povo até onde? A entrada da terra. Quando ele chega na entrada da terra, ele delega agora a autoridade para que quem faça isso? Para que Josué entre e leve o povo ao descanso. E olha o símbolo. Lembra que eu falei que Hebreus é o livro mais cheio de tipos e símbolos? Simbolicamente aqui, uma tipologia, era Moisés, a lei mosaica, sendo incapaz de levar o povo para um lugar onde só Jesus poderia levar, e Josué, sendo um tipo de Cristo no Antigo Testamento, levando o povo para esse lugar de descanso. E era esse ensino que para aqueles dias que não tinha ainda a escritura como nós temos hoje, que o escritor aos Hebreus estava comunicando. Em outras palavras, o que o escritor aos Hebreus estavam dizendo? Gente, Moisés entregou para Josué a possibilidade de levar para esse lugar de descanso.
Mas Josué apenas está prenunciando o que o Verbo vivo, Cristo encarnado, poderia fazer, que é nos levar para esse lugar de descanso espiritual. Engraçado que foi Josué que repartiu as 12 tribos, né? Que sistematizou, né? Que E Jesus elegeu 12 para levar descanso para a terra. quando e aí, entra. você falando de descanso também me fez lembrar de uma coisa, quando eu estava estudando sobre a história de Israel, em hebraico, a palavra Noé também tem um significado de descanso. O nome de Noé também chama ao descanso. E aí você vê, o pecado se multiplicou, aí Deus chama alguém que tinha um nome profético, né, de levar a terra ao descanso novamente, ao deleite. Uau, Vou confirmar isso depois. uau. Mas e aí, gente, fez sentido isso ou não? Eu consegui me expressar bem assim, não? E aí, Filipão? Então, três descansos nós temos aqui. O primeiro descanso está falando do que, gente? Na verdade, não é 3 descansos, né? Deixa eu explicar melhor. São 3 expressões e momentos do descanso, né? O primeiro, lá na criação, certo? O segundo, quando o povo de Israel estava no deserto e chegou à beira da terra e entra na terra, e ali eles encontraram o quê? Descanso. E o terceira expressão, que qual é? Aí é quando vier o dia grande e terrível, dia do Senhor, para redimir. O Elbert abriu o sorriso. Grande dia. Terrível do Senhor. Rapaz, o cara é rápido. Mas pensou e sorriu. E eu sou observador, mano. E eu sou observador aí. Então o que a gente... Oi? Especial isso, né? Fala, Mimi. Oi? Sim. Várias mencionões onde você entrava no cinema, não entrava no site, e era entre as deseleite. Exato. Eu tinha anotado isso daqui exatamente por quê? Porque se não houvesse queda, nós teríamos permanecido onde? No Éden. E o Éden é um lugar de deleite. Só que aí é uma questão da vida cristã. Porque se o primeiro Adão trouxe o pecado para a humanidade e nos tirou desse lugar de deleite, a saber, Cristo Jesus, o segundo e último Adão, por meio de sua carne, abriu um novo e vivo caminho para nos reposicionar e nos recolocar nesse lugar de deleite. Por isso que é a suficiência do Cristo. Por isso que quando a gente vê lá em Gálatas, a lei era um tutor. Era como se fosse uma ama, uma babá, até que o filho atingisse a maturidade, a maioridade, para que por meio do evangelho ele pudesse compreender que a suficiência está em quem? É no Cristo. A lei é como um corrimão para alguém que está aprendendo a andar. Gente, olha essa ilustração, essa analogia. A lei é como um corrimão para quem está aprendendo a andar. Então ela está andando, olhando para o corrimão e indo pelo caminho. Mas ela está segurando e olhando para onde? Para o corrimão. Quando ela aprende a andar, o que ela faz? Ela solta o corrimão, levanta a cabeça e olha para o seu lugar de destino, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. É a suficiência de Cristo e a gente caminha na direção dele. Legal, gente?
Então esse primeiro ponto do capítulo 4 está falando do que, gente? Do descanso. E são 3 pontos do descanso, então. Todo mundo compreendeu esses 3 pontos do descanso? Legal? Só que eu queria chamar a atenção para uma coisa. Ele chama aqui a gente, lá no verso 11, para uma responsabilidade, né? Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência. Queria parar aqui no 11 um minutinho, porque aqui fecha, no meu sistema operacional binário de 0 e 1, né? Fecha a primeira parte, a primeira sessão, primeiro bloco do capítulo 4, né? Cara, o que aí, olha só como a gente tem que ter zelo. Esforcemo-nos por entrar naquele descanso. E aí? Alguém estudou algo sobre isso, pesquisou, ou pensou, entendeu algo, quer compartilhar? O que vocês enxergam aí? Aí se você ligar o primeiro texto, né, ele chamando lá no primeiro capítulo, né, depois ele vai no segundo, olha, por essa razão nos apeguemos com mais firmeza às verdades que temos ouvido. Aí ele fala, Jesus não os anjos não são superiores, né, e vai mostrando o caminho. Aí depois ele fala, esforcemos-nos, pois, para não perder tudo isso que a gente está falando. Não nos apeguemos às coisas que não são eternas, para a gente perder, né, a visão do Cristo, do que é suficiente. De que isso não é fácil, é um esforço. Pelo menos quando eu penso no esforço, igual eu cheguei de viagem e estou no esforço da limpeza da casa. Quando eu paro, que eu sento, eu lembro de uma coisa, não, esqueci de fazer isso, vou lá fazer. Então, é um esforço, porque depois que eu sento, eu penso assim, agora eu vou me deleitar. Aí, eu não, esqueci de fazer tal coisa, aí eu volto a trabalhar de novo. Então, é um esforço. A gente só vai estar preparado no dia que a gente entrar no deleite. Então, enquanto a gente não entra, é esforço. E aí eu vejo assim que o nosso papel uns aos outros é encorajar, né? A história do pavimento inferior e superior, né? Ó, você tá aí, mas tem lá o superior, vamos subir, né? Isso é o fim do capítulo 13, né? Aham. Esforçamos por exortar uns aos outros. Esse trecho todo aqui, na verdade, está concluindo um pedaço Do 3. sobre não cair no erro das pessoas, dos pais do deserto, que foi o erro da incredulidade. Então, o esforço aqui nessa perícope completa, né, é o esforço por guardar a confissão, se apegar à fé, se apegar à confissão de Cristo. Muito bom. Então, no começo ele fala assim, no último versículo do 3 ele fala que eles não puderam entrar pela incredulidade. No primeiro do 4 ele vai falar, foi deixada a promessa de entrar no descanso, cuidado para não deixarem de alcançá-la, porque por não terem acreditado na boa nova. Porque lá atrás eles não alcançaram, os que não entraram na terra, não entraram por não terem acreditado, até mesmo se você for pensar bem, na mensagem de graça. Sim. Deus iria levá-los para a terra. Sim. E eles começaram a questionar, não vai rolar. Estava Sim. muito difícil isso aqui. Aí ele atrelou, né? Ouvir e ter fé. Porque não é só ouvir, também ter fé. E é o esforço de crer na boa nova. Assim como o deserto não era o esforço de eles mesmos fazerem guerras e eles mesmos entrarem na força do próprio poder deles. O esforço de acreditar que Deus levaria eles lá. Mano, você bateu no ponto que eu queria que a gente chegasse. Chegamos. Vocês amarraram todos aí a mesma coisa. Quem está anotando alguma coisa, puxa aí que esse esforcemos-nos
não é meritocracia. Esse esforcemos aqui é por dar mais atenção, entendeu? Não é um esforço no sentido de as minhas obras, mas sim um esforço de reconhecimento das obras de Deus. Entenderam a diferença, gente? Porque vocês entenderam como é fácil a gente pegar esse versículo e criar uma doutrina de meritocracia? E isso quebra a suficiência de Cristo. Exato. Então, o meu esforço qual é? Só para corroborar aí o que a gente está falando, essas três coisas, descanso, sábado, Aham. tá? Shabá, descanso, graça e tradição, elas se encontram outra vez, né, na Bíblia, no Evangelho. Quando Cristo fala em vocês estão entendendo errado esse lance de descanso, se a ovelha cair, você vai, né, ou seja, existe uma maneira errada, né, formular uma doutrina ali a respeito. Você vê que a lei né, dizia que você não podia nem levantar instrumento de corte, olha o nível do negócio, né? Onde de fato vocês estão entendendo, se cair, a gente vai, pega ou não pega, e aí, o Sérgio dizer oi? Cara, já... Lá em Israel, eles não apertam o botão do elevador no sábado. Inclusive tem um livro, cara, do Guy Kerson, ele chama do Shabá ao dia do Senhor. Ele defende muito bem como transicionou, né, do Antigo Testamento até o domingo do Senhor e como o Cristo ensina como ele se relaciona com isso. Muito bom, muito maravilhoso. Eu nunca li ele todo porque ele é um calhamaço desse tamanho, mas ele é muito maravilhoso, assim, depende muito bem. A maneira como a gente se relaciona com o descanso e tal. Sim. E é legal, né? Porque, assim, apesar dos judeus terem deturpado a ideia de descansar e criado todo um trem em torno disso, né? De alguma forma eles também trouxeram essa tradição com muita saúde do início, de quando iniciou ao fim, até onde veio, né? Até deturpar. E o fato que isso de alguma forma ou outra é bom, porque no final dos contos quem mandou fazer foi o Senhor, né? Sim. O nosso falando dele. Vamos só aproveitar a fala do Felipe e vamos desdobrar uma situação. Descanso, ou Shabá, Sabat, como outros preferem pronunciar, nós trouxemos para um outro sinônimo que seria o quê? Deleite, certo? Então, quando eu entendo que o meu deleite é Cristo, porque se Cristo é aquele que é a porta, João 10,9, Jesus dizendo, eu sou a porta, ele é a porta, para eu entrar e encontrar pastagens, encontrar descanso, encontrar deleite, João 10,9, aí quem quiser anotar esse versículo, tá? Então, isso quebra, porque na época da lei tinha que guardar o sábado, porque Deus mandou. Gente, Deus mandou guardar o sábado. Só que o judaísmo era cheio de símbolos e tipos. Com a vinda do Cristo, eu não preciso mais de um dia para me deleitar e me concentrar nas coisas da eternidade. Porque se Cristo está em mim, nele eu tenho deleite todos os dias. Então, por isso que nós não carecemos mais de guardar o sábado. Aí é um ponto. Se sentar um adventista aqui entre nós, um sabatista aí entre nós e tal, gente, eu vou deixar ele ouvir a gente devagar e a gente não vai bater em ninguém, né, gente? A menos que nos pergunte, a gente vai, né, vai respondendo, vai trazendo. Por quê? Porque a gente entende que existem pessoas que estão transitando pela revelação neotestamentária. E alguns foram ensinados com base nesse preceito. E, cara, tem que guardar o sábado, porque o sábado é do descanso. E aí Paulo, gente, em Romanos 14, se eu tiver certo, Paulo ele faz uma parada que é incrível. Ele não diz se está certo ou errado guardar o sábado. Ele só diz assim, para de entrar em polêmica. Quem guarda o sábado, o Senhor o guarda.
Quem come isso, para o Senhor come. Se não come, para o Senhor não come. Então, tipo assim, vamos apontar para Cristo e Ele vai nos conduzindo pelo caminho. Entendeu isso, gente? É a gente apontar para aquilo que é a essência e é a suficiência do Cristo. Amém? Então, lembrando que esse esforcemo-nos não tem relação com meritocracia, mas com realçar aquilo que Cristo já fez. Eu manter aceso na minha cabeça, assim, é aquilo que Elinete puxou. Lembrar das verdades já ensinadas para que delas jamais nos desviemos. E ainda Legal? depois ele ainda fala assim, porque a palavra é uma espada de dois gumes. Vamos puxar aqui então? Né? Então vamos lá, olha só. O verso 12. Eu só estou no capítulo 4 ainda, tá, gente? Tá chegando no céu. E o 4 diz assim no verso 12: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Na presença do quê? Da palavra, que é como uma espada de dois gumes, certo? Pelo contrário, todas as coisas são descobertas e expostas aos olhos a quem temos de prestar contas. Quero trazer aqui uma reflexão. Espada, gente, é arma de quê? Ataque, é instrumento de quê? De ataque ou de defesa numa guerra? É de ataque, né? Só que quando a gente fala de ataque, não é para... Vamos atacar aqui os cessacionistas, os não cessacionistas, os dicotomistas, os tricotomistas, né? Vamos mais profundo um pouquinho. Salomão, quando recebe do Senhor sabedoria, um dos primeiros atos dele no reinado foi quando duas mulheres tinham cada um o seu bebê. Uma delas, virando na cama, se pôs por cima do filho e a criança morreu. Ela troca o bebê e na manhã seguinte aquela mãe diz: não, mas esse filho, essa criança morta aqui não é o meu filho. E aí esse cenário é apresentado a quem? Ao rei. Elas se apresentam ao rei com a criança, né? E é muito especial quando a gente vai lá no livro dos reis, o livro das crônicas, quando Salomão ele diz: trazei-me a espada. Gente, a expressão é essa: trazei-me a espada. E aí ele diz: então vamos pegar essa criança, vamos cortar ao meio, metade para uma, metade para outra, e tudo se resolve. E aí a mãe, não, deixa a criança com ela, para que ela viva. E por meio da espada, que é a palavra, tudo aquilo que está em oculto é trazido à superfície, é revelado. Só que por que é a palavra de dois gumes? Porque ela corta, na verdade... a gente tenta ilustrar como uma faca, né? Como se fosse uma faca, né? Corta dos dois lados. A percepção ela é mais profunda. É porque a mesma espada, a mesma palavra que Salomão ergue para julgar aquela causa, foi a mesma palavra que o julgou anos depois, a ponto dele se ver inapto para reinar. A mesma palavra que julga pelas nossas mãos, ela pode também nos julgar e sermos vistos em dívida. Só que se formos encontrados em dívida, em vida, gente, olha isso que eu vou falar aqui, isso é sério. A gente tem muita luta de sermos julgados assim, não é verdade? De ser corrigido em público, de ser envergonhado, de ser exposto, de ser corrigido pelo Senhor. Que nós sejamos envergonhados, expostos e corrigidos em vida. Por quê? Porque ainda há tempo para o arrependimento. Aí eu lembro do Rafa, uma vez que ele estava compartilhando, ele falou assim: gente, esse é o homem do recinto inferior, né?
É o nosso recinto inferior que está sendo julgado. Então deixa ele morrer. É ele que está sendo julgado. Deixa ele morrer. Porque se formos julgados em vida, essa palavra é viva e eficaz e poderosa. E aí a pergunta que a gente precisa fazer aqui, gente, é uma pergunta para a gente assim, de processar. Queria sair do nível um pouco da conversa do conhecimento e para a gente processar isso. Se o verso 13 diz que não há criatura que não seja manifesta na sua presença, porque a palavra revela todas as coisas, como é que está a nossa relação com a palavra de Deus? Entenderam essa pergunta? Para que a gente lê a palavra de Deus? Eu lembro do áudio que eu gravei para o Rafa na semana passada. Eu falei, mano, você vai compartilhar as escrituras lá, vai puxar a conversa com os irmãos e tal. Que enquanto você lê, mano, que você também possa encontrar do Cristo e se abastecer do Cristo enquanto você prepara a palavra para os irmãos. Porque é uma luta que a gente encontra quando a gente lê as escrituras e a gente sabe que o coração da gente está duro. A gente sabe, gente. A gente está lendo, a gente está até entendendo o que a gente está lendo. A gente tem uma formação cultural que favorece a compreensão, mas você olha e fala assim, caramba, isso daqui é só leitura. Eu não estou sendo vivificado porque é meu coração que está duro. E ontem o Senhor falou muito forte ao meu coração quando eu estava ali estudando, sabe? O Senhor me falando assim ao coração, como é que está a sua relação com a minha palavra? Como é que você se alimenta, se abastece? Você diz que você está repartindo do Cristo, mas você está repartindo de mim ou está repartindo do seu intelecto? Porque é muito fácil a gente se enganar. E a palavra vem e corta para revelar exatamente a essência do nosso coração. Como eu quero encorajar vocês a uma relação com a palavra de Deus. A W. Tozer, em seu livro O Conhecimento do Santo, falando que a gente carece de epignosis, que é uma revelação clara e precisa de quem o Senhor é. Nós só saberemos quem Ele é por meio de sua palavra. Amém, gente? Isso significa o se hoje, né? Se hoje ouvir minha voz, sim, não endureça o coração. Então a gente ouve a voz hoje, primariamente lendo a palavra. Acho que o Ed White coloca no comentário dele que esse hoje trago ali com o Josué e depois trago de novo com o Davi. sim, É um dia, fala do nosso hoje também. Né? Um dia, sim. É para quem está lendo aquilo, lembrar. Se hoje você ouvir, a gente está aqui ouvindo, não endureça o coração. Realmente é uma tentação para quem está preparando uma palavra para ser compartilhada com outros, de aplicá-la somente aos outros. Sim. É uma tentação. É mais fácil. E eu passo a tentação também, mano. Por quê? Porque como assim eu gosto de olhar a história, a sociedade, a cultura, os links do Antigo Testamento com o Novo Testamento e tal, há um risco da gente se perder na letra. Há um risco da gente perder o fervor e o zelo pela relação. Eu não quero o texto das Escrituras. Eu quero o Cristo que o texto das Escrituras me revela. Vocês entendem isso? Que não estou desprezando a palavra, mas a palavra, ela é a revelação do Verbo vivo. Então, se eu não quero o Verbo vivo, é por isso que a letra mata, mas ela mata quem não está recebendo do Verbo vivo por meio da letra das Sagradas Escrituras.
Isso precisa, assim, gente, acalorar o nosso coração, assim, sabe? Samuel, eu fui buscar lá em Santa Teresa ontem, né? Aí ele sentou lá no escritório comigo ontem, a gente começou a bater papo e tal. E a gente conversa algumas coisas, né? Ele também me pergunta, eu pergunto pra ele e tal. E eu uso muito uma expressão, né? Como é que tá a temperatura do seu coração? É uma pergunta que eu uso muito, assim. Como é que tá a temperatura do seu coração? Porque a gente não pode deixar ficar morno, gente. Quando tu diga esfriar. E só tem uma coisa que é capaz de manter o coração da gente aquecido, acalorado pelo Senhor. É o meditar na lei do Senhor de dia e de noite. E quando eu digo meditar de dia e de noite, eu não estou falando de um xiita religioso. Eu estou falando de alguém que ama, lê, ora e valoriza. Busca viver, é praticante da palavra. Olha o Joaquim ajudando aí já. Ó. Preparação, organização. Amém até aqui, gente? Legal? No capítulo 14, no capítulo 4, verso 14, ele está falando sobre sacerdócio. Nas minhas anotações aqui, eu escolhi não aprofundar hoje sobre sacerdócio, porque no capítulo 7 e 8 é um mergulho no sacerdócio, entendeu? Então, inclusive, há comentários bíblicos que eles fazem recortes, né, dos livros, e eles agrupam para poder entrar de forma mais cirúrgica. Então, quando você pega o capítulo 7 e 8, é um mergulho no sacerdócio. Mas uma coisa que eu não posso deixar de mencionar. Sacerdócio tem a ver com uma coisa. Quem quiser registrar aí, sacerdócio tem a relação com representatividade. O que é um sacerdote, gente? É alguém que me representa. Tudo bem? É alguém que me representa. Eu quero só dar uma rápida passada, que depois a gente vai aprofundar isso. O que a gente vai comentar aqui? O sacerdócio foi estabelecido a partir de que tempo? Vocês lembram ou não? O sacerdócio, na verdade, eu entendi, vocês estão certos, mas eu me expressei mal. A prática do sacerdócio, em termos dos paramentos, dos procedimentos, melhor, o procedimento sacerdotal, em que época que ele foi estabelecido? A partir de Arão, certo? Então Moisés foi colocado como representante da lei, Arão como primeiro sacerdote, no sentido de representatividade com procedimentos. Aí vem em Êxodo 30, a formalização. Boa. Formalização, né? De Êxodo 30 a 33 vem a construção do tabernáculo nos tempos de Moisés, que é uma coisa, inclusive, gente, pra gente dar atençãozinha, a gente fala tabernáculo de Moisés, né? Na verdade é tabernáculo nos tempos de Moisés. Tudo bem? É importante a gente melhorar essa terminologia assim, né? Mas enfim, não muda nada, né, pra gente. Mas aí o que acontece? Olha que interessante, gente. 3 divisões, né? O átrio, o lugar o quê? Santo e o Santo dos Santos. 3, né? Interessante. Quantas expressões do descanso a gente mencionou? Profético, hein? Mas são tipos e símbolos que apontam para Cristo. Ué. E aí o que a gente enxerga aqui? Olha que interessante. Que o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, né? Naquele dia que ele entrava, gente, para não pecar, os demais sacerdotes ficavam recitando textos das Escrituras para ele a noite inteira, para ele não pecar nem por pensamento. E aí ele entrava passando pelo
átrio, santo lugar, até chegar onde? No Santo dos Santos, um sacerdote. Ele trilhava um caminho, mas quando vem Jesus, estabelece a ordem sacerdotal, segundo a ordem de Melquisedeque, ele abre para nós um novo e vivo caminho. Eu lembro que uma vez, muitos anos atrás, você pregou sobre isso. E aí você falou que cada entrada tinha um nome em grego específico. Né? O átrio, o Santo dos Santos. O santo lugar e o santíssimo lugar. E aí, eu não lembro os As formas, termos, mas Se eu aí não me eu engano, lembro. todos sacerdotes, né? Sim. São Mas aí eu lembro que aí ele passava para o primeiro lugar o caminho. Aí quando ele entrava para o segundo lugar, a verdade, que é quando recita a palavra, né? Sim. O tempo inteiro, a verdade. E aí quando ele entra no Santo dos Santos, o nome da porta era a vida. Aí Jesus vem e fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, eu sou o meio, eu sou a palavra e eu sou a própria vida que a palavra prega. E aí você falando aí, eu lembrei dessa mensagem. E Jesus vem e abre um novo e vivo caminho por meio do seu sacrifício. E o que era interessante, né? Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com o quê? Com confiança. Por quê? Com confiança. Porque o sacerdote que tinha que entrar, o sumo sacerdote, ele entrava com um profundo temor, porque se houvesse qualquer sombra de pecado, ele certamente morreria. Mas nesse novo e vivo caminho, ele passa pelo caminho, pela verdade, e lá na última porta ele encontra o quê? Vida e vida em abundância. O capítulo 7 vai pegar isso aí e vai Destrinchar. certamente, a linha agora é que ao entrar, certamente tem pecado, né? Certamente não tem pecado, né? Por causa da nossa origem. Mas ainda Sim. assim somos encorajados a entrar com confiança no sacrifício de Cristo, né, cara? Na suficiência. Muito bom, Felipe. E aí, assim como eu disse, a questão do sacerdócio, a gente vai deixar para aprofundar lá no capítulo 7, no capítulo 8, que ele entra nisso, né? E aí eu queria dar uma pulada agora para o finalzinho, lá do capítulo 5, que é o verso 11. Como eu disse, a gente vai voltar em sacerdócio, tá, gente? Vai explicar o que quer dizer segundo a ordem de Melquisedeque, por que isso, né? E tal. E aí eu queria fazer um comentário, que a maioria dos biblistas, né, que a gente, engraçado, né? A gente está vivendo um momento histórico onde muita gente se autodenomina teólogo, né? E como uma forma de distinguir pessoas que não querem a teologia pela teologia, mas querem o Cristo revelado nas Escrituras, a gente está passando a chamar de biblistas. Vocês já ouviram essa expressão ou não? Biblistas. Já ouviram essa expressão? Que aí são pessoas que não estão preocupadas com a teologia, que fica com a mente divagando, né? Aí eu lembro de Paulo falando, né? Cara, não se prenda em conversas vãs e tolas e vãs filosofias, né? E genealogias infindáveis, né? Então a gente está falando agora de biblistas, né? Gente que está olhando para o quê? Para o Cristo da Escritura e querendo revelar o Cristo da Escritura. E muitos biblistas pegam o livro de Hebreus e estão vendo o escritor destrinchar sobre a suficiência de Cristo. Quando chega aqui no verso 11 do capítulo 5, é como se ele abrisse um parênteses e desse aquela esculachada assim. O cara pegou, falando aqueles irmãos que estão falando daqui a pouco, peraí, deixa eu abrir um parênteses aqui, dar aquela sapecada, né?
aquela bordoada no povo assim, né? E ele vai e fala o que aqui? Olha só. A esse respeito, a respeito do que, gente? De tudo que ele está ensinando. Né? Que ele está ensinando o quê? A suficiência de Cristo, está falando sobre as verdades ensinadas, está falando sobre o sacerdócio de Jesus, sobre o descanso, está falando sobre a respeito dessas coisas. Temos muitas coisas a dizer e coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Tem versões que dizem, vocês se tornaram lentos no ouvir, ou se tornaram tardios, né, no ouvir, não é isso? As outras versões? Pois já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido. Vocês têm novamente necessidade que alguém lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Deixa eu compartilhar algo com vocês aqui. Do verso 11 ao verso 14, gente, quem quiser anotar aí, isso é uma repreensão. Tá bom, gente? Mas é uma repreensão macia ou dura? O que vocês acham aí? Filipão, olha que louco. Olha que loucura aqui. A expressão do grego aqui é notroi. Sabe o que significa notroi? Significa indolente. Alguém que sabe o que deve fazer e não faz. Está escrito indolente? Aí. Então ele diz assim, porque vocês se tornaram notroi. Vocês se tornaram o que, gente? Indolentes. Em outras palavras, pelo amor de Deus, meu filho, cresce. Você já sabe o que você tem que fazer, você não está fazendo. É isso que ele está fazendo aqui. Entendeu? E, gente, na época, olha que interessante, na época, leite era dado para criança e para enfermo. Ainda é, basicamente, hoje. Para criança e para enfermo. Então, o que o escritor está falando? Toma café com leite aí, ó. Aí a gente está vendo, olha que interessante, ele está dizendo assim, ou vocês são criança, ou vocês são doentes. Já imaginou um troço desse? Ou vocês são criança, ou vocês são doentes, gente. Porque pelo tempo, vocês já deviam ser o quê? Mestres. Tem que ficar dando leite para vocês, gente. Pelo amor de Deus. Tem que ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus de novo para vocês. Tem que ensinar a base de novo para vocês. Então ele está fazendo aqui, gente, uma repreensão dura. Dura. Por isso que a carta aos Hebreus é chamada de carta sermônica, que é um sermão. É uma carta que ele está vindo, discorrendo e chapando o povo mesmo. Ele está ensinando. Mas daqui a pouco ele vem e fala assim, basta. Deixa eu dar uma esculachada aqui para ver se o povo acorda. Só que tem algo que ele faz aqui, gente. Olha que especial. E é aqui que a gente vai abrir caminho já para o encontro da próxima semana. Porque a gente acha que ele ia brigar e ia largar o povo na mão, né? Ele deu o brigueiro, mas nos 3 primeiros versos do capítulo 6, ele revisa os princípios elementares. E são 6, gente. Arrependimento das obras mortas, fé em Deus, ensino de batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos, juízo eterno. Tudo bem? E aí, depois do verso 6, que ele revisa os fundamentos, ele aprofunda a conversa no capítulo 6, no finalzinho,
e volta a falar de sacerdócio. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Gente, eu vim aqui dando aula para 9º ano, tudo bem? Só que agora a gente chegou no ensino médio. Então agora eu vou parar de falar de salto quântico de Bohr e vamos jogar uma física quântica aqui, vamos jogar uma equação de Planck aqui no meio, assim, entendeu? Vamos jogar o nível da conversa lá no alto. Só que vocês têm que parar de ser menino. Vocês têm que agora prestar atenção, tem conversa pesada para vir. E aí ele vem o sacerdócio de Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque. Então ele vem com os princípios elementares, retoma isso, para a partir disso subir o nível da conversa. Porque o desejo do escritor é que todos aqueles que o ouviam se tornassem mestres, maduros. Entenderam ou não, gente? Então o que vocês acham que a gente vai fazer semana que vem? Princípios elementares. Então semana que vem vai ser o meu parênteses. Tudo bem? Sabe por quê, gente? A gente precisa responder prontamente sobre os 6 fundamentos da fé para qualquer pessoa que nos procurarem. Não é? Boa, boa. Eu tenho esse livreto, vou fazer uma síntese dele, dos pontos essenciais. E aí semana que vem a gente vai fazer os 3 primeiros versículos, porque são 6 pontos, gente. E eu acho que a gente não faz 6 pontos semana que vem. Eu acho que a gente só faz 2, assim, entendeu? Aí vamos fazer fundamentos da fé. Feito fundamentos da fé, a gente volta e dá continuidade à carta, como a gente tem praticado. Então, Rafa, semana que vem eu faço fundamentos. Assim que eu fechar fundamentos, você entra na continuidade. 6, 7, 8. Fechou? Aí você... Rapaz, o dia que eu preciso ligar o turbo, eu chamo o Rafa. Entendeu? Claro. Não, ele é nem só 13, né? Como eu falar de sacerdócio, eu vou ter que resgatar os 3 sacerdócios do 3, do 4 e do 5. Cara, eu acredito no depósito de Cristo na sua vida, mano. Eu acredito, mano. Amém, mano. À tarde a gente conversa aí. Mas, gente, vocês entenderam, assim, o que a gente então quer fazer para a próxima semana? Por quê? O que é muito importante, gente? Cara, esses 6 fundamentos, ele tem que ser, tipo assim, a gente tem que responder sem pestanejar quais são. E os pontos essenciais, não é todo mundo responder com uma teologia brilhante, entendeu? Mas, tipo assim, cara, o que é o arrependimento? E a gente permitir que essa palavra nos corte por dentro. Cara, de que coisas eu ainda preciso me arrepender? Entendeu? O que é fé em Deus? O que é ensino de batismos? Gente, o que é o batismo? Ah, batismo é mergulhar. É mergulhar? Porque batismo tem a ver com, assim como ele morreu para que nós tenhamos vida, eu assumo a sua morte para ter a vida com ele. É um sacramento. O batismo é um sacramento. E a gente não vê como sacramento, a gente vê como é um ato de entrada no reino de Deus. Gente, é mais do que isso. Por quê? Porque o ladrão da cruz não foi batizado, gente. E aí? Mas ele não foi batizado no âmbito físico, né? Mas o coração dele era circuncidado, a ponto dele reconhecer o senhorio e o governo do Cristo. Faz sentido ou não? Ah, mas e se eu tenho tempo de batizar? Minutos antes da morte. Mas se eu tenho tempo de batizar e não batizo? Aí, notrói, negligente, indolente, sabe o que deve fazer e não faz. Entendeu por que ele dá essa dura e chama para a responsa? Então o que nós queremos? Nós queremos todo mundo sendo capaz de formar de compartilhar, de repartir os fundamentos da fé para ajudar outros a amadurecerem. Como é que a gente ajuda a amadurecer? Com os elementos essenciais da fé, fundamentos da fé. Eu não quero aqui, gente, não quero passar 3 anos, 5 anos
e a gente olhar e a gente tem que revisitar os fundamentos. E é isso que ele está falando, entendeu? Gente, vocês já deviam ser mestre. Vocês já deviam estar reproduzindo o ensino. Cara, quando é que eu vou saber se eu fui um bom pai, né? Quando é que eu vou saber que eu fui um bom pai? Não é porque esse menino e porque o outro são bons filhos. É quando eu formar um outro pai. Aí é que eu vou saber se eu fui um bom pai. Quando é que eu vou saber se eu tenho sido um pastor segundo o coração de Deus? Quando do nosso meio suscitarem novos pastores. Quando do nosso meio suscitarem novos discipuladores. E aí é que eu vou saber se eu tenho sido um servo inútil, né? Um vermezão, né? Essa é a graça de Cristo para quem você não foi vã. Exato. Amém, gente? Legal? Então, para quem está em casa aí, vai ouvir depois. Deus os abençoe. E até a próxima semana.